Jesus continuou: se uma mulher tem 10 valiosas moedas de prata e perder uma delas, ela não vai acender uma lâmpada e olhar em cada canto da casa para achá-la? E depois de encontrá-la, não vai convidar suas amigas e vizinhas e dizer: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida? Eu afirmo a vocês que da mesma forma há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Pai amado, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Pai poderoso, eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo a tua grandeza, Senhor, e diante dela eu me inclino, Pai. Peço agora, Senhor, que use-me como um instrumento teu, para que a tua palavra seja ministrada, Senhor, e venha atender os anseios dos teus filhos que aqui vieram, Pai. Te louvo por isso, te agradeço por isso, hoje e sempre, Senhor. Amém. Podeis assentar. Irmãos, me chama a atenção o evangelista Lucas, nesse capítulo 15, que tem 32 versículos, e do 1 ao 32, existe 3 parábolas de Jesus, aonde trata do assunto perdido. Alguém perdeu alguma coisa, né? E nós vamos falar hoje sobre não perder, mas sobre achar, sobre reencontrar. E a primeira situação citada no capítulo 15 de Lucas, trata-se de um pastor de ovelha que teve uma das suas ovelhas que se extraviou naturalmente. Ela se desgarrou do bando e o pastor pacientemente deixa as outras 99 e vai em busca da ovelha perdida, e encontra a ovelha perdida. Na segunda parábola citada no capítulo 15, nós vemos também uma mulher que tinha 10 valiosas moedas de prata, e ela perde uma das moedas, e ela também faz um esforço e reencontra a sua moeda. E a última parábola do capítulo 15 fala de um filho que também se perdeu, mas esse se perdeu deliberadamente. Ele quis se perder, porque em algum momento ele chegou para o seu pai e exigiu parte dos seus direitos, da sua herança, e decidiu abandonar o conforto e a proteção paterna para se aventurar no mundo que ele achava que talvez oferecesse mais oportunidades do que a proteção paterna. E depois de algum tempo, ele percebeu que a vida sozinha, sem a proteção paterna, não era tão fácil assim. E depois de perder quase tudo que tinha, ou literalmente perdeu tudo que tinha, ele decide voltar à casa de seu pai. Então, são 3 situações onde há um reencontro. E eu queria hoje falar um pouquinho sobre esses reencontros. A primeira que eu vou ler aqui está em Lucas 15, 4, você provavelmente já está com a Bíblia aberta aí no Evangelho de Lucas, então acompanhe aí no versículo 4, Lucas 15 e 4, e nós temos aí uma interessante reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Eu queria que você se ativesse o verbo encontrar. Vamos aí entendendo qual é a palavra de Jesus para as nossas vidas hoje. Em Lucas 15, no verso 8, temos aí uma outra situação. O primeiro tinha 100 e uma delas se desgarrou, e ele, preocupado com essa única, deixa as 99 e vai atrás dessa única que se desgarrou do grupo. Lucas de 15, 18 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrar? Aí nós temos uma pessoa que tinha 10 e perdeu uma, e foi procurar, e procurou de maneira diligente, ou seja, de maneira insistente. E por último, Lucas 15, 20,
mostra novamente uma situação de alguém que está à procura. Então, Lucas 15, 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. É aquele jovem, então, que decidiu em algum momento abandonar o lar, mas depois de alguns dissabores na jornada dele, ele decide voltar. E Lucas registra da seguinte forma: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Então eu gostaria que vocês se ativessem nesse versículo 20, a frase, quando o seu pai o avistou, vinha ele ainda longe. E nesse caso há uma evidência de que o pai estava esperando, porque provavelmente vinha ele ainda longe. O pai devia estar, como esteve todos os dias, com um anseio no coração: meu filho há de voltar, meu filho vai voltar, eu gostaria que meu filho viesse. Eu entendo que ele foi incansável e todos os dias ia à porta e olhava para o horizonte à espera de algum pequeno sinal lá que denotasse que era uma pessoa que estava chegando em sua propriedade. Porque Lucas registra com bastante propriedade: vinha ele ainda longe. Então o pai já esperava aquele retorno, o pai o ansiava, o pai o procurava todos os dias no horizonte. Então, nessas 3 parábolas de Jesus, para a nossa reflexão, eu poderia dizer que este capítulo é o capítulo do perdidos e achados, né? Mas o importante é que aquilo que foi perdido pode ser reencontrado. E eu queria falar hoje para nós sobre, especificamente, a parábola da dracma perdida. E eu quero então com os irmãos novamente reler, e agora reler mais devagar, e que você preste mais atenção e que você medite em cada palavra desta parábola. Versículo 8 do capítulo 15: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo 1 dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Queridos, 1 dracma é uma moeda de prata, como eu li na primeira versão, na versão Bíblia Viva, falava de moeda de prata. 1 dracma é uma moeda grega, e ela é equivalente a 1 denário, que também é uma outra unidade monetária que é citada em outras partes da Bíblia. Mas se nós tivéssemos que traduzir para o contexto atual, contexto que a gente vive, 1 dracma era o equivalente a uma paga de 1 dia de trabalho de um serviço de baixa qualificação. Quando eu disse baixa qualificação, é aquele serviço que não exige uma formação técnica ou uma formação de ensino superior. Então, por exemplo, ontem foi à minha casa uma diarista, ela foi fazer lá a limpeza, 1 dia de trabalho, né? E ela cobrou um determinado valor. Esse valor é um valor equivalente a R$150. Então eu diria que, se nos dias de hoje, essa moeda que ela perdeu, poderíamos equivalê-la a R$150. E ela tinha 10 moedas, ela tinha então R$1.500 na moeda de hoje, e ela perdeu 1. E ela foi diligente em busca da moeda. Ela não queria ficar sem essa parte do seu recurso, e ela procura diligentemente. Mas aí tem algumas coisas interessantes que talvez a gente precisa entender, né? Ela foi por causa do valor, era um valor importante, e ela foi interessada em não perder o valor. Eu queria traduzir isso para os nossos dias.
e não na questão econômica, mas na questão do valor mesmo. Os nossos valores, os valores do cristão, que muitas vezes a gente perde. Vamos substituir a dracma da parábola por algo em nossas vidas. Vamos pensar, será que muitos de nós já não teve a fé abalada, não perdeu a fé, não perdeu a esperança, ou não perdeu a comunhão e a intimidade com Deus, não perdeu o compromisso com o Senhor, não perdeu a persistência na leitura da palavra, não perdeu o desejo e a vontade de orar, não perdeu a unção, a alegria de louvar, algo de valor. Pense se por conta da pressão que a gente sofre do dia a dia, das crises, dos momentos difíceis, a gente não tem perdido valores significativos na vida do cristão. E algumas vezes a gente perde outras coisas também, são valores importantes. A gente perde a paz, a gente perde a alegria, a gente perde a humildade, a gente perde a fidelidade. Eu queria que vocês refletissem sobre essas coisas, porque as consequências da perda da alegria, muitas vezes, é que a nossa vida começa a ficar mais difícil, e algumas vezes a gente perde o valor da gratidão e deixa de ser grato a Deus, e muitas vezes, deixando de ser grato, a gente também deixa de receber. Mas tem outras dracmas na nossa vida que a gente perde também, e pode acontecer, veja se eventualmente isso não faz parte de uma situação atual que você vem enfrentando. Às vezes em casa perdeu-se o respeito mútuo pelas pessoas, pelo cônjuge, pelos familiares, pelos filhos, pelos pais, ou os filhos pelos pais, ou os pais pelos filhos, perde-se o respeito, perde-se também o carinho de um para com o outro, perde-se a dracma da oração, aquele tempo que a gente dedicava e que já não dedica mais para orar, para ter uma conexão, uma ligação com o Pai, perde-se o tempo de qualidade para se dedicar aos nossos filhos, perde-se muitas vezes a noção dos papéis. Você que é pai, o papel de pai; você que é mãe, o papel de mãe; você que é o marido, o papel de marido; você que é esposa, o papel de esposa. Perde-se a noção desses papéis, e tudo isso faz com que muitas vezes a gente tenha algumas dificuldades de se realizar, dificuldades de ser abençoado. E o Senhor Jesus, Ele quer te abençoar. Ele está todo o tempo querendo te ajudar, está todo o tempo querendo te fazer prosperar, mas Ele quer que você resgate alguns valores, que você recupere alguns valores, que você reencontre alguns valores. E cada um de nós, queridos, a noite de hoje é para uma reflexão. Cada um de nós precisamos identificar qual foi a dracma que se perdeu em nossas vidas e que faz com que nós hoje estejamos nesta situação. E cada um de vocês tem que refletir sobre a situação que você está. A parábola, ela ensina 3 coisas: como recuperar, como achar a dracma perdida, como ter de volta aquele valor, como recuperar a nossa fé, como recuperar a nossa alegria, como nós podemos resgatar o respeito no seio familiar, como é que a gente pode voltar a ter aquele desejo, aquela vontade de servir a Deus com fidelidade, como a gente pode voltar a ter uma noção clara dos nossos papéis e exercer essa noção clara, exercer os nossos papéis, seja de pai, seja de filho, seja de cônjuge, na sua plenitude. Esse é o recado de Deus para as nossas vidas hoje. E essa parábola, ela ensina 3 coisas. Vamos entender o que diz a palavra para todos nós. A palavra fala de acender a candeia. Nas versões mais modernas e contextualizada, que é o caso da Bíblia Viva e da versão contemporânea, ela usa o termo acender a luz, ela usa o termo acender uma lâmpada.
eterna. Então a primeira coisa é, nós temos que iluminar as nossas vidas com a palavra. Sem a palavra não há clareza, não há transparência. Muitas vezes a gente comete erros porque não compara as nossas ações com a palavra. Então, a primeira coisa para ajudar a gente a reencontrar aquilo que perdeu, ter restituído aquelas coisas que muitas vezes foram tomadas e tiradas da gente pelo ardil do tentador, é a palavra. O segundo aspecto que essa parábola nos ensina, esse ensinamento de Jesus nos traz para os dias de hoje, é que é necessário varrer a casa. A mulher, ela varreu a casa. A primeira coisa foi, vamos acender, vamos acabar com a escuridão, vamos trazer clareza, e depois vamos varrer a casa. Provavelmente a pequena moeda de prata deve ter rolado para um canto, ou se a casa tivesse pó ou algum tipo de resíduo, sujeira, ela poderia ter se escondido embaixo de qualquer tipo de sujeira, e a mulher inteligentemente entendia que a maneira correta de encontrar alguma coisa, depois de acender a luz, depois de trazer clareza e transparência à vida dela, era varrer a casa, remover a sujeira, e posteriormente ela deveria procurar de maneira diligente, procurar de maneira incansável. Nem sempre a gente recupera de maneira imediata aquilo que foi perdido, mas há uma necessidade de nós termos persistência, há necessidade de nós termos fé, há uma necessidade de esquadrinhar tudo, de olhar em todos os cantos para nós termos a chance e a possibilidade, e a probabilidade de encontrar. Um exame minucioso em nossas vidas, muitas vezes é necessário a gente vasculhar, esquadrinhar os nossos hábitos, as nossas ações, para identificar aonde é que pode ter se escondido ou perdido algo de muito valioso. Existem muitas coisas que se perdem, e a palavra, ela nos ensina. Eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem que eu poderia conectar com o que é acender a candeia. Eu gostaria de levá-los ao livro de Salmos. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acionar aí o seu smartphone e encontrar lá Salmo 119, o verso 105, Salmo 119, verso 105, há uma clara instrução de como é que a gente pode acender a candeia. No Salmo 119, no verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A gente também pode encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, uma outra referência importante sobre o que é luz. A palavra é luz, mas João registrou no capítulo 8, verso 12 do seu Evangelho, o seguinte: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra e Jesus pode iluminar o nosso caminho. A palavra de Jesus pode fazer com que nós reencontremos aquilo que foi perdido. A palavra de Jesus faz com que a gente recupere ou tenha restituído em nossa vida aquilo que o inimigo de maneira muito ardilosa nos tirou. Hoje é noite de restituição. Deus quer que você tenha de volta aquilo que foi perdido. Não importa se foi uma situação que te envolveu e você teve perdas financeiras significativas, não importa se foi uma oportunidade de emprego, a sua carreira foi abalada. A palavra de Deus hoje para a sua vida é: Ele quer restituir você, mas Ele quer que você entenda que reencontrar essas coisas, ter de volta, recuperar, é necessário palavra
e Jesus na sua vida. Amém? Com um compromisso com a palavra e com Jesus, muita coisa pode acontecer de bom na sua casa. Mas essa parábola ensina mais coisas. Não é só a luz, é necessário varrer. É um passo significativo e vai te ajudar, vai facilitar muito a hora que você acende a luz, a hora que você traz luz para a tua vida. Mas existe ainda um trabalho a ser feito. Nessa parábola, a mulher varre a casa. Nessa parábola, a mulher teve uma preocupação em tirar os resíduos de sujeira que poderia comprometer a sua procura, que poderia dificultar ela encontrar aquilo que ela buscava. E algumas vezes os resíduos, o lixo que tem em nossa vida impede que nós reencontremos ou retarda a restituição, demora mais para você encontrar. Você pode até encontrar por acidente, mas se tiver limpo, é muito mais fácil da gente encontrar, é muito mais fácil da gente recuperar. Vamos entender o que é varrer a casa? Eu gostaria de levá-los agora, a partir do momento dessa parábola. Vamos imaginar que essa parábola foi escrita aí, o evangelho foi registrado nos anos 40, 50 depois de Cristo, e eu quero levar você numa viagem de 716 anos para trás do momento em que essa parábola foi registrada. Então a gente vai parar lá nas páginas do Velho Testamento, e eu vou levar vocês para o livro dos cronistas de Israel. Os cronistas eram aqueles que registravam os momentos, as crônicas diárias. Eu quero levar você ao livro de 2 Crônicas, no capítulo 28, no verso 24 e 25. E aí tem a história de um rei, é registrado aí o reinado do rei Acás. E esse rei foi um rei que se distanciou dos princípios da aliança que os seus antepassados tinham com Deus. E diz assim, no versículo 24 e 25, é um pequeno registro de como ele se distanciou, e como ele perdeu valores significativos, e como ele perdeu essa aliança com o Deus dos seus antepassados. Versículo 24 do capítulo 28 diz assim: ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, assim provocando a ira do Senhor Deus, o Deus de seus pais. E se a gente continuar a leitura, depois no versículo 26 e 27, nós vamos entender, que Acás, ele profanou o templo do Senhor, ele instituiu a idolatria no seu reinado, mas ele morre, e quem herda o seu trono é o seu filho Ezequias, que assume a casa, assume uma nação com muita sujeira, assume uma nação, e naquele momento aquela nação protagonizava uma decadência moral. A gente até, quando compara com o nosso contexto atual de Brasil, entende um pouco o que significa isso, né? Quem assumiu interinamente a presidência assumiu uma nação numa decadência moral muito grande, um mar de corrupção, um mar de lama. Eu entendo até foi o que aconteceu com Ezequias. A nação naquela época estava numa decadência espiritual, dado ao fato de que o seu pai tinha instituído outros ritos e estabelecido outros deuses na nação. Ela vinha então numa decadência espiritual,
ela também vinha numa decadência econômica que, segundo alguns registros, a Bíblia, através de crônicas e de outros registros históricos, como de Flávio Josefo, mostrava que aquela nação na época tinha uma forte dependência da Assíria. A Assíria hoje é quem é o atual Iraque. E Ezequias reina 29 anos. Ezequias foi um bom exemplo, porque ele soube varrer a casa. Vamos entender como é que ele varreu a casa. Isaías 38:1 começa a mostrar aí para a gente como é que ele varreu a casa. E diz assim, a profecia do Senhor, registrada por Isaías no capítulo 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. O que significa colocar em ordem a nossa casa? É arrumar. Botar em ordem a casa é a gente recuperar tudo aquilo que foi perdido, e muitas vezes dentro da nossa própria casa. Nos dias atuais, existe em muitas empresas uma busca pela qualidade. Eu trabalhei muito tempo em empresas do segmento automobilístico, e uma das preocupações desse segmento é com uma qualidade. Eu tive a oportunidade de, durante o meu período atuando nas áreas de qualidade do mundo industrial, aprender um conceito muito interessante, e que mais tarde eu descobri que esse conceito já havia na Bíblia, né? Eu achava que aquilo era algo muito moderno, e descobri que a Bíblia já ensinava sobre isso daí. E trata-se de um conceito literalmente chamado varrer a casa, né? Na linguagem administrativa, em algumas, sobretudo em multinacionais, usa-se o termo housekeeping. Housekeeping em inglês significa varrer a casa. E um dos sistemas industriais mais bem-sucedidos no mundo é um modelo japonês. E nesse sistema industrial tão bem-sucedido, que hoje é conhecido como sistema Toyota de produção, a base do sucesso desse sistema é a filosofia de varrer a casa. Quem criou esse sistema, esse modelo de gestão industrial, que hoje tão bem sucedido, e que contribuiu de maneira significativa, foi um professor da Universidade de Tóquio, um sujeito chamado Kaoru Ishikawa, que se popularizou depois no mundo corporativo como os 5 S's, os 5 sensos. E eu achava que isso era moderno. E quando eu conheci a Bíblia e comecei a ler com mais atenção, essas ideias tão modernas para os tempos de hoje, a Bíblia já registrava há mais de 2.700 anos. E foi com Ezequias que eu vi que ele já aplicava esses sistemas modernos de gestão. E a Bíblia quer que hoje você aplique esse sistema moderno de gestão. Sabe o que diz o sistema moderno de gestão? Diz assim, que para você varrer uma casa, para você ter uma vida mais organizada, para você não perder absolutamente nada, ou para você achar as coisas com muita facilidade, você deve identificar tudo aquilo que é inútil. Identifica tudo que é inútil. E depois você deve eliminar aquilo que é inútil. E depois que você eliminou aquilo que é inútil, sobrou as coisas que são úteis. E essas coisas que sobraram, que são úteis, você tem que dar ordem a elas. O que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro, o que vem em quarto, e assim sucessivamente. E a partir daí, você manter sempre muito bem organizado e manter sempre muito bem limpo. Isso é o que a Bíblia ensina. Isso foi o que Ezequias fez, e eu vou ter a oportunidade de ler algumas passagens onde fica evidenciado. Mas isso que eu disse aqui para vocês,
de identificar aquilo que é inútil, de eliminar aquilo que é inútil, de colocar em ordem aquilo que sobrou, de promover uma limpeza e de manter isso como hábito. Isso daqui é conhecido no mundo corporativo como a famosa filosofia dos 5 sensos ou dos 5 S's. Mas a Bíblia já ensinava isso há muito tempo, irmãos. Então há necessidade de nós pensarmos, tem coisas em nossos corações que eles são inúteis, não contribuem absolutamente com nada, muito pelo contrário, atrapalham. O cristão, ele está numa jornada, e essa jornada é íngreme. Sabe por que é íngreme? Porque é para cima, nós não estamos descendo, nós estamos a caminho do céu, é uma subida. A jornada é árdua, sim, é uma jornada íngreme. Se a gente tiver na nossa bagagem muito peso, vai retardar a sua chegada lá em cima. Vai impedir muitas vezes que você chegue ao final da jornada. E todo esse peso muitas vezes está em nossos corações. O que nós guardamos em nossos corações que muitas vezes precisa ser retirado, precisa ser varrido para fora. Vamos lá? Mágoa ajuda em alguma coisa? Ajuda? Bem, gostei da resposta, do não aí, tão rápido. Tristeza ajuda em alguma coisa? Não. Sentimento de vingança ajuda em alguma coisa? Não. Desconforto com o progresso alheio. Sabe quando você sente raiva ou aquele desconforto porque alguém foi melhor que você? Ajuda em alguma coisa? Isso vulgarmente chama-se inveja. A inveja não ajuda em absolutamente nada. Então veja que às vezes a gente carrega essa mágoa, esse rancor, essa inveja, essa vontade de esganar alguém, a gente carrega no coração. Isso acaba afetando o nosso humor, afetando a nossa alegria. E aí a gente não percebe que a dracma da alegria, ela está perdida, que a dracma do bom humor está perdida, que a dracma da fé, e aí uma infinidade de coisas vai acontecendo. E é bastante interessante que quando você não tem alegria, quando você acorda mal-humorado, uma sucessão de eventos ruins acontece na sua vida. Não sei se você já percebeu que aquele dia que você acorda chateado, mal-humorado, você não acordou bem, está indo para o trabalho, parece que todos os semáforos estão em vermelho. Parece que o sujeito que está na sua frente, ele demora mais para sair quando a luz verde acende. Parece que exatamente naquele dia todas as pessoas estão lendo as mensagens no smartphone, está lendo a mensagem no semáforo, e quando o semáforo está verde, e você já bota a mão na buzina e já profere algumas palavras que Deus não se agrada. Pois é, isso acontece quando a gente acorda de mau humor, mas a gente acordou de mau humor porque a dracma da alegria, ela está perdida. Algumas vezes a gente perde a fé, e a gente não acredita, o nosso otimismo vira pessimismo, e você passa a duvidar de quase tudo. Então tem coisas inúteis que precisa ser tirada de nossos corações, porque ela impede a nossa prosperidade, ela impede o nosso progresso, e ela impede que nós reencontremos a alegria, que nós reencontremos a fé. E depois que você tira tudo isso, você deve eliminar, e lá sobrou poucas coisas, né? Alguns irmãos conhecem um pouco da minha história, eu não vou contar aqui, mas eu vou só lembrar momentos difíceis da minha vida, onde eu tive no coraçãozinho aqui vontade de esganar, sim, tive vontade de torcer o pescoço, tive raiva, tive mágoa. E você sabe que o período em que eu fiquei dessa forma, triste, chateado, as coisas não aconteciam. O progresso financeiro não vinha, o progresso na carreira não vinha. Eu estava empreendendo um negócio ou numa empresa, a coisa não acontecia, era um saco furado, eu investia, a coisa não tinha retorno. Mas sabe o que foi necessário? Foi necessário eu limpar, e eu tive que perdoar. E quando eu perdoei, coisas começaram a acontecer de maneira favoravelmente, até porque depois que eu perdoei, eu acordava de bom humor. Depois que eu perdoei, eu chegava num cliente e ele via em mim uma pessoa agradável.
Então as coisas boas acontecem quando a gente limpa, deixa só aquilo que é útil. E deixou aquilo que é útil, a gente tem que priorizar. Então sobraram 3 coisas no meu coração, depois que eu tirei uma infinidade de tranqueiras que impedia o meu progresso nessa caminhada rumo ao céu. Sobraram 3 coisas, eu quero dizer, da maneira como eu priorizei. Pode ser uma referência para você, se você quiser. Sobrou Deus, sobrou a minha família e sobrou o meu trabalho. Eu coloquei exatamente nessa ordem: primeiro Deus, primeiro as coisas do reino, depois a minha família e depois o meu trabalho. E tudo vai bem, muito obrigado. É assim que Deus faz. Quando você acorda para a necessidade de botar luz, e a luz diz: buscai primeiro as coisas do reino. A luz diz que a gente deve sim priorizar a nossa família. E a luz diz que a gente deve fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. É o nosso trabalho. Então mantenha em ordem, priorize as coisas, e você vai ver Deus te abençoando. E você vai reencontrar uma série de valores perdidos que vai te ajudar a ser mais próspero. Vamos entender como é que Ezequias identificou aquilo que não era bom. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 29, no verso 5 até o 11, diz assim: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. O templo estava poluído, o templo tinha coisa que não agradava a Deus, assim como muitas vezes acontece em nossos corações, da gente ter coisas que não agradam a Deus, o sentimento, o ressentimento, a raiva, a ira, a inveja, o mau humor. E no versículo 6 diz assim: porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram desviarem o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Eles voltaram as costas para a luz e olharam para o escuro, para as trevas. Também fecharam as portas, diz o versículo 7, do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram o holocausto no santo lugar de Deus de Israel. Então, neste momento, Ezequias identifica aquilo que não era bom, mas ele não só identificou, ele promoveu uma limpeza, um descarte, que algumas vezes a gente identifica que tem coisa ruim no nosso coração, nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, mas a gente não se descarta dele, a gente continua, sabe que é ruim, mas continua com ele, com o hábito, com a raiva, com a mágoa, com a ausência de perdão. Então no versículo 16 e 18 do capítulo 29, Ezequias dá-nos uma lição de como é que faz uma limpeza e descarte. Também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para limparem, purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levar fora ao ribeiro de Cedron. Algumas vezes diz, em algumas versões diz assim, ao vale. Ou seja, eles nem queriam que aquela coisa estivesse perto, né? Levaram para bem longe, para não perder de vista mesmo. E tem coisas que a gente tem que fazer isso, tem que tirar do nosso coração e deixar bem longe, para que nós tenhamos espaço para coisas novas. Eu me lembro, num dos textos que escrevi, um dos livros que escrevi, eu reconto uma história que eu li no livro do Max Lucado, que é de um navio que teve o nome de Pelicano. Em 1986, o Pelicano foi o navio que acomodou o resultado de uma greve de coletores de lixo numa das grandes cidades dos Estados Unidos. Foram 15 mil toneladas de lixo, e colocaram esse lixo no navio, e esse navio tinha que encontrar algum lugar, alguma ilha, algum país que quisesse acomodar aquele lixo. E foi bastante interessante que nenhum país queria receber o Pelicano, porque o pessoal sabia o que tinha dentro do navio. Era uma carga de lixo tóxico, de lixo biológico, de lixo, e nenhum país queria. Vários
países foram contatados, se eles não queriam, se tinham espaço para acomodar aquilo, eles pagavam um alto valor para que alguém que recebesse aquele lixo desse um fim, mas ninguém quis receber o pelicano. E o navio perambulou por quase 5 anos nos mares, tentando encontrar um lugar para aportar, e não encontrou. O lixo depois teve que ser incinerado e dado um outro destino para o lixo incinerado. Sabe o que acontece com a gente quando a gente não limpa o coração? A gente não tem espaço para coisas boas e a gente não consegue aportar em nenhum porto. Ninguém quer receber a gente lá no Face. Como é que chama lá? Adicionar, é isso? Adicionar? Quando você pede para alguém adicionar você no Face, é isso? Ninguém quer. Por quê? Porque o nosso coração está ocupado com coisa que não agrega à vida de ninguém. Então é importante, queridos, algumas vezes a gente fazer uma limpeza, porque a casa em ordem é sinônimo de vitória. Sabe o que acontece quando Ezequias botou a casa em ordem, quando ele limpou tudo, começou uma vida de vitória. E no segundo livro de Reis, no capítulo 18, no verso 8, relata lá a vitória que o reinado de Ezequias teve contra os filisteus. O seu pai deixou a nação muito dependente dos assírios, e aí, segundo Reis, no capítulo 18, no verso 13, a palavra mostra que depois que a casa foi colocada em ordem, ele teve vitória contra os assírios. E o segundo Reis, no capítulo 20, no verso de 1 a 5, ele teve uma vitória contra a doença, porque ele estava doente, ia morrer. O profeta Isaías deu essa notícia para ele, mas como a gente pode ver, segundo Reis, capítulo 20, 1 a 5, vou ler o 5, e diz assim: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Quando a gente está com o coração limpo, até as nossas doenças são saradas. Quando a gente se livra da mágoa, quando a gente se livra da raiva, quando a gente se livra da inveja, a gente consegue, inclusive, ser curado. Algumas doenças, irmãos, que se alojam na gente, aquelas coisas que não saram nunca, pode dizer, fruto de uma somatização, de algo que você carrega no coração, uma mágoa, um ressentimento. E a palavra do Senhor hoje é: perdoa, né? O detergente ideal para limpar, o saponáceo ideal para limpar um coração que tem aí algum resíduo de sujeira é o perdão. Eu sei que perdoar não é fácil, eu sei que já está passando pela sua mente aí algo do tipo: como é que eu vou esquecer isso? Não, nós não estamos pedindo para você esquecer, nós estamos pedindo para você perdoar. E quando a gente perdoa, você se lembra e já não sente mais aquela dor, não sente o ressentimento. Ressentir é sentir de novo. Quando você perdoa, mesmo que você se lembre, aquilo já não te incomoda mais. E Deus quer sarar você, Deus quer curar você. Mas é necessário, antes de mais nada, para a gente reencontrar todas as coisas que nós já perdemos, para nós recuperarmos tudo aquilo que nos foi tirado, é necessário a gente identificar aquilo que não agrega valor às nossas vidas e que está em nossos corações. Há uma necessidade de nós tirarmos isso, e o que sobrar, dar uma prioridade a isso. O que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro, e assim sucessivamente. E os outros passos é manter a casa organizada, manter a casa limpa, a casa sempre numa ordem em que está fácil de encontrar qualquer coisa que venha escapar das nossas mãos, porque ela não vai rolar para debaixo de nenhum tipo de sujeira. A importância da organização, de ter uma casa organizada, limpa, não é só para o ambiente espiritual, não é só para a gente falar num culto como esse. Existe
publicações hoje. Eu estava procurando na Amazon a quantidade de títulos que fala de vida organizada, encontrei mais de 2.000 títulos, mais de 2.000 livros que falam da importância de ter uma vida organizada, de ter uma vida limpa. Me chamou a atenção, porque a revista super interessante de maio, a capa da revista, a matéria de capa, falava exatamente sobre uma vida organizada, falava sobre organização e dizia: organize a sua vida. Esse era a manchete da capa da revista super interessante de maio. E o que me chamou a atenção foi o subtítulo, que dizia assim: arruma-te ou devoro-te. E mostrava lá, eu li a matéria, achei a matéria estimulante, porque comecei a ler e não terminei, não parei de ler enquanto não cheguei na última linha. Me chamou a atenção o fato de que alguns dados que eles conseguiram é que as pessoas mais desorganizadas são aquelas que tinham mais problemas financeiros. As pessoas desorganizadas eram aquelas que mais tinham problemas na sua vida emocional. E aí ele dava algumas dicas para saber se você é um sujeito desorganizado ou não. Ele pedia para que você desse uma olhada, para as mulheres darem uma olhada nas suas respectivas bolsas, para ver se não carrega muita coisa que não é necessário. Quanto maior a bolsa, mais a probabilidade de você ter coisa que não é necessário. E os homens, a recomendação é que você desse uma olhadinha na caixinha de ferramentas que você tem. E algumas vezes não está tudo organizado e dificulta você achar algum tipo de coisa. Para você dar uma olhada naquele quartinho da bagunça, a edícula, aquele é um bom indício para ver se você é uma pessoa desorganizada. Ou para você dar uma olhada também na sua gaveta de meias, como é que você organiza as suas meias. Algumas vezes, até por conta disso, você pode chegar no trabalho com uma meia marrom e outra preta, porque mostra que você é um sujeito desorganizado. Bom, isso é para vocês refletirem, né? Certamente, nós temos muita coisa a organizar em nossos corações, e a palavra de hoje é exatamente essa, né? Vamos varrer a casa, vamos acender a luz, vamos varrer a casa e procurar de maneira diligente, porque o Senhor nosso Deus, Ele quer te abençoar. Eu pediria para que o grupo de louvor subisse, e nós começássemos a pensar e a refletir, o que é que precisa ser arrumado, o que é que precisa ser organizado.